Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Convido todos os vereadores a assumirem as suas cadeiras legislativas para que a gente possa dar início aos trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13. Informo a presença de 13 vereadores. Quatorze vereadores. Vereador Roque, por favor. Vereador Roque, vereador Sandro, assumam os seus lugares. Da minha parte, tudo certo, mas eu acho que sabe. Então, informamos a presença de 15 vereadores nessa sessão plenária com a ordem do dia 12 de abril de 2022, sem ausência de vereadores. Antes de iniciarmos a ordem do dia, temos algumas pessoas aqui que terão de ser lembradas. Os pais do pastor Davi, a senhora Isaura e o senhor Pedro, o Kiko Paese. Temos o assessor do deputado Tiago Simon também. E todas as pessoas que aqui se encontram. Ordem do dia. Em primeira discussão, vamos lá, senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 01/2022, que dispõe sobre a divulgação obrigatória da lista de espera de crianças por vagas nas escolas municipais de educação infantil. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. Emenda supressiva número 01/2022, favorável. Emenda substitutiva número 02/2022, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o proponente, vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Clarice, imprensa presente, quero cumprimentar o presidente Isaías, cumprimentar também o sempre vereador Kiko Paese, cumprimentar os pais do pastor Davi, nosso colega, que se fazem presentes nessa sessão, todas as pessoas que nos acompanham dos seus lares. Bom, esse é o primeiro projeto do ano que eu venho trabalhando, que foi protocolado, tramitou por todas as comissões, a CCJ, a de infraestrutura, onde que é um projeto que visa o quê? Aumentar a publicidade, a transparência e facilitar o acesso à informação dos cidadãos. Por quê? No ato lá da inscrição para a vaga das crianças até 3 anos e 11 meses, que se configura a etapa creche, popularmente assim falada, o que acontece? Tu te inscreve e tem todos um processo interno dentro da secretaria. Inclusive, tem alguns casos que existem processos judiciais, onde que então há um termo de acordo para o quê? Tentar primeiro suprir a necessidade das vagas de crianças que tenham
um histórico, ou seja, perfeito. que venham imbuídos na questão da vulnerabilidade social. Fazendo o quê? Garantindo um direito básico, que é o acesso, e também facilitando com que o pai e a mãe consigam trabalhar para ter renda na sua casa, para poderem ficarem lá e a criança ser segura, tendo esse seu direito assegurado. Esse projeto, eu venho trabalhando ele desde o ano passado e quando eu montei ele, eu encaminhei para o IGAM, que é a nossa assessoria jurídica que presta serviços a essa Casa Legislativa, para tentar buscar facilitar com que a pessoa, no momento que ela pegue o protocolo, o número do celular, ela consiga acessar no site oficial da Prefeitura, colocando aquele código e ter acesso à classificação que está o seu filho, a vaga. Porque muitas pessoas nos contatam e aí então o que a gente tem que fazer? Liga para a Secretaria de Educação, busca tentar atualizar, procurar, ou mesmo o pai, a mãe, o responsável, vai até lá na Secretaria de Educação. Nós estamos num momento tecnológico e nós temos que só avançar. E a publicidade e a transparência são questões básicas e fundamentais do poder público, seja do poder legislativo, judiciário e executivo. E conversando com os colegas vereadores, inclusive com o vereador líder de governo, Marcelo Broilo, na qual conversamos diversas vezes, vereador, me sugeriu algumas alterações para tentar facilitar, porque tinha algumas coisas que iriam dificultar a própria execução do projeto, como, por exemplo, o período da vigência, ou seja, da forma como estava antes das apresentações das emendas, o projeto passaria a vigorar 90 dias após a sua sanção. Mas veja bem, existe todo um trâmite burocrático onde que existe a possibilidade de não ser efetivado esse período. Então, para buscarmos a aprovação dessa importante matéria que apresento nesta noite, fiz essas adequações, e bem como também para direcionar apenas as pessoas que têm o cadastro. Porque então, de certa forma, como que estava, ia ter algumas trocas por conta dessas questões de acordos judiciais, o TAC, né, o termo de ajuste de conduta. Então, o que acontece para também não gerar um outro problema? E com o projeto, mensalmente, a Secretaria Municipal de Educação vai divulgar um balanço da lista de vagas de espera nas creches. Por quê? Porque é um assunto assim, né, pastor Davi, como os exames, como as cirurgias, nunca vai esgotar. Porque é todos os dias. Vamos supor, tem 200 crianças que necessitam de vagas. Hoje tu cumpriu, amanhã nasceu mais 10, então já tem mais 10 na fila e assim vai. Mas é um passo importante que damos e quero pedir nesta noite que seja colocado em apreciação em regime de urgência, sendo aprovado, referendado o projeto, bem como as duas emendas apresentadas por este vereador, para que possamos facilitar o acesso do cidadão às informações que ajudam no seu cotidiano. Muito obrigado, senhora presidente, e peço a aprovação de todos os pares. O senhor colocou em regime de urgência? Seja o senhor falou? Sim. Desculpe, então. Apreciação em regime de urgência. Ah, tá bom. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas, vereadora Clarice, imprensa, Gleice, presente aqui também, sempre nos orgulha. Pessoal que nos assistem presencialmente, o Kiko, obrigado pela presença. Pai do nosso vereador Davi também, pessoas que nos assistem de casa. Endossando, então, Juliano, o que você falou em relação ao projeto 01-2022, tramitando já há algum tempo na casa, mas como você bem comentou, acho que no momento que o projeto ele se torna bom para a comunidade, a questão da transparência, a questão do esforço também do nosso executivo em compreender e a sensibilidade do mesmo. Então, a gente avançou juntos, assim dizendo, né, Juliano, podemos até comentar, e adequações foram feitas, por isso a questão da emenda supressiva e depois a substitutiva. Então, é bom porque esse assunto da parte da Secretaria de Educação, e falando com a secretária Luciana, desde que ela chegou no ambiente de trabalho, ela verificou essa situação que hoje
o Juliano aqui nos apresenta também como projeto para ser analisado por essa casa, e ela se empenhou ao máximo, sabendo que, para chegar num portal de transparência de forma mensal, à disposição das pessoas que lá têm a sua inscrição, e nessa parte também, né, Juliana, ajustamos em relação à inscrição, documentação, prazo e forma, se deparamos com situação de informática, de ajustes, isso demanda um certo tempo, por isso o prazo mais longo. Então, da nossa parte, também como toda a bancada de situação também, vê como favorável, falando pela liderança de governo também, votamos favorável nessa presente noite também, o projeto 01/2022, se assim, então, todos concordarem dessa forma. Muito obrigado a todos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O pastor Davi solicitou antes a palavra. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Com muita alegria, hoje recebo aqui nesta casa meu pai, senhor Pedro, minha mãe, né, que está ali, queridos, que vieram nos prestigiar. Hoje é uma alegria, pai e mãe, ter vocês aqui, uma grande honra, né, ter vocês aqui nessa noite, que me orgulha muito poder ter vocês como meus pais aqui. Também cumprimento o sempre vereador Kiko, né, que está ali também, uma alegria te ter aqui, o assessor, agora com o nome, né, o Veronique está ali. Bem-vindo também a todos que estão conosco, a imprensa aqui presente. E cumprimentar aqui o nosso vereador Juliano, né, sempre propositivo aqui nesta casa, e vem de encontro a uma demanda que traz clareza, traz transparência para todos aqueles que utilizam, né, o que vão ter suas crianças também aqui encaminhadas nas EMEIs. Isso é muito importante, porque, como ele bem colocou, a gente sempre... É um serviço que a gente busca, né? E às vezes as pessoas, né, vereador Tadeu, vêm ao nosso encontro pedindo, pode ver lá como é que está a inscrição, fiz a inscrição. Isso vai trazer clareza, transparência, a gente vai poder, dizer, né, olha no site, que ali tem a transparência, assim como me lembro que nesta casa, se não me falha a memória, a vereadora Eleonora, no ano passado, eu acho que fez o encaminhamento da saúde também, para se ter essa clareza, e se não me engano, eu acho que não está ainda em execução, né, diante da demanda, como colocou aqui o Marcelo Broilo, que existe toda uma adaptação no sistema, enfim, mas... Tomara, doutora Eleonora, que se consiga colocar isso urgentemente na saúde, quanto na educação, para que a gente venha trazer clareza e transparência, minimizando, né, também esse contato do vereador com as secretarias, com os secretários, que vai trazer muita agilidade para toda a nossa comunidade. Então, parabenizo aqui, mais uma vez, o vereador Juliano, e que venham outras proposições de encontro às demandas da nossa sociedade, bem como a nossa comunidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora Clarice e demais vereadores. Aos nossos assistentes aqui hoje, que estamos assistindo, os pais do Davi. Que bom, Davi, que bom. O assessor do Tiago, o Veronique, que está aqui, o Tiago Simon. O doutor Isaías, o nosso sempre Kiko Paes, nosso vereador, que tem muito ainda a contribuir na política, Kiko. Assim como nós temos aqui o Murilo, novinho, querendo contribuir também na política, Murilo Magione, e os demais todos que estão aqui nos assistindo, assim como a nossa imprensa. Parabéns, vereador Juliano, pela tua proposição, que vem assim trazer a transparência, porque pode ter, claro, pode ter aquela coisa às vezes de furar fila, né? Mas também eu trago uma preocupação que nós temos que procurar zerar a fila, porque senão daqui a pouco nós vamos ter aquelas questões de vulnerabilidade, de urgência, das quais, a não ser que entre, então, pela emenda supletiva, supletiva ou complementar, de ter esse olhar, que eu não sei como vai ser trabalhado, que aqui o bom
é que nós consigamos, com o tempo, com o passar dos dias, no nosso município, eu acho que com a arrecadação per capita que nós temos, poder zerar essa fila. E aí sim não teremos problemas, não enfrentaremos problemas algum com esta questão. Não sei se foi pensado nisso ou não, mas ali na frente eu vou votar assim, favorável, mas trago esta preocupação nessa questão. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Roque. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoas presentes, a imprensa, quem nos assiste das suas casas. Parabéns, professor Juliano, pela iniciativa de apresentar um projeto que dispõe sobre a divulgação obrigatória da lista de espera de crianças por vagas nas escolas municipais de educação infantil. É bom porque é um tema que frequentemente a gente se depara aqui na Câmara, talvez seja um tema parecido com a fila para cirurgias, com a fila para atendimento de saúde, e assim a fila também para quem está esperando a vaguinha lá para entrar na escola. E isso sendo divulgado, torna público, enfim, a pessoa sabe como é que está o andamento do seu pedido. Embora, lógico, né, mas nem sempre é possível, o bom seria que não tivesse a fila, né? Mas, infelizmente, nem sempre é possível. Eu só não entendi muito bem aqui a emenda supressiva, a que suprime o parágrafo 2º do artigo 2º, no que tange o seguinte: também devem ser publicadas alterações na lista de espera, justificando-se o motivo pelo qual a criança mudou de posição na lista. Eu não veria motivo nenhum para publicar o porquê que a criança deixou de estar na posição 20ª e passou para a 21ª, mas, enfim, se foi um entendimento entre o professor Juliano e o vereador líder do governo para facilitar a aprovação, importante é aprovar o projeto e parabenizar aqui mais uma vez, Juliano, pelo teu empenho, pela tua dedicação também, porque esse projeto faz tempo que eu sei que tu está debatendo, coletando informações, trabalhando junto aos próprios vereadores aqui para poder ver aprovado esse projeto e transformado em lei. Então, parabéns e claro que vamos votar a favor. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos então em votação o pedido de urgência do projeto de lei do Legislativo 01 de 2022, do vereador Juliano. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a emenda supressiva número 01 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos em votação a emenda substitutiva número 02 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores. Colocamos agora em votação o projeto de resolução número 01/2022, que dispõe sobre a divulgação obrigatória da lista de espera de crianças por vagas nas escolas municipais de educação infantil, as EMEIs. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores. Antes de colocar em primeira discussão o projeto de resolução número 02, eu só quero parabenizar o vereador Tiago Brunet, porque hoje é o dia do obstetra. É o dia do obstetra. É o dia daquele que vive para ajudar a dar a vida àqueles que vêm ao mundo com saúde. Parabéns, doutor Brunet, em seu nome. Eu parabenizo todos os obstetras, não só da nossa cidade, todos os obstetras. Muito obrigado. Desculpem a interrupção.
Em primeira discussão, o projeto de resolução número 02/2022, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Estabelece normas disciplinares, procedimentais e dá outras providências. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, contrário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador, líder de governo, vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Então, em relação ao projeto de resolução 02/2022, eu peço que ainda fique em primeira discussão, devido a alguns ajustes na parte jurídica. Muito obrigado. Então, muito obrigado, vereador Marcelo. Fica em primeira discussão o projeto de resolução número 02/2022. Está encerrado o espaço para discussão de projetos. Passamos agora à apresentação e deliberação dos requerimentos. Requerimento número 30, de 2022, da autoria de Marcelo Broilo, ao qual passo a palavra. Senhora presidente, então o requerimento 30 que eu peço aos nobres pares análise e, se possível, aprovação. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que sejam convidados as senhoras Aline Isabel Daros da Rosa, coordenadora, diretora da AMAFA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, e Aline Martini, assistente social, para que venham a esta Câmara Municipal em decorrência do mês do autismo, na qual acontece a campanha de conscientização em relação ao autismo para explanar sobre o funcionamento, importância do tema, ações, estrutura e história da entidade. Nesses termos, pede deferimento. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos então em votação o requerimento número 30, da autoria do vereador Marcelo Broilo. Pode. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas. Muito obrigado, senhores. Requerimento número 31, da autoria dos vereadores Davi André de Almeida e Tiago Ilha, ao qual passo a palavra ao primeiro proponente, Davi André de Almeida, para que fale sobre o requerimento. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhora presidente, este requerimento 31/2022 é um requerimento, sugestão ao Poder Executivo, diante da demanda que chega ao gabinete, né, ao meu gabinete, Rede de Sustentabilidade, pastor Davi, e ao vereador da bancada republicana, Tiago Ilha, né? Através do Paulo e da Thaís, nossos assessores, nós tivemos o conhecimento da necessidade do munícipe Adenilson Teles Ferreira, diante do problema que ele traz, problema de saúde, né? Ele é cego e a família dele traz este relato de que outras pessoas também têm essa deficiência, e ele vem trazendo ao secretário Clarimundo a necessidade de que ele precisaria de um transporte na sua residência. A gente sabe das dificuldades e das demandas que são infinitas e os recursos limitados e finitos, bem como o transporte, que não tem como o município atender todos buscando na sua residência. Transportes que vão a Porto Alegre, né, saem madrugada, 3 horas da manhã, mas como eu tenho essa passagem, essa breve passagem na Secretaria da Saúde, a doutora Clarice, que está aqui também, teve essa passagem, a gente sabe, Clarice, da demanda que existe, e vendo essa situação, eu e o Tiago Ilha
pensamos aqui nessa sugestão, juntamente com o Paulo, que também trabalhou diretamente, né, Paulo, no transporte da Secretaria da Saúde, viu a necessidade de muitos munícipes aqui, de que não havendo a possibilidade, vereador Tadeu, de que a gente consiga buscar em casa, não tem veículo suficiente, não tem motorista suficiente, recurso suficiente, então a gente traz essa sugestão, e ontem já explanei aqui na tribuna, de que as nossas unidades de saúde, bem como as estratégias de saúde da família e as UBSs, possam ser referência, vereador Marcelo, de que, então, ali eles possam ter referência de embarque e desembarque, visando, assim, trazer, minimizar, né, essa mobilidade de que, às vezes, eles não têm um carro, não tem quem os ajude, né, e a gente sabe que hoje nós estamos tratando, né, então, de uma questão específica do Adenilson, mas que atende toda a comunidade. Pessoas que hoje são transplantadas, pessoas que precisam se locomover, às vezes crianças, né, precisam sair cedinho, e a gente sabe que hoje a gente enfrenta não só o problema, vereador Maioli, de transporte, mas de segurança também. Segurança pública, a gente sabe, queira ou não, a gente também enfrenta essas situações. Então, a unidade da UBS, ou Estratégia de Saúde da Família, vereador Juliano, ela se torna uma referência até mesmo de segurança, porque as pessoas que estão ali, né, a comunidade vai ser sabedora de que estão acompanhando, vereador Paese, a situação de que serão, né, locomovidos até as cidades referências. Hoje nós temos Porto Alegre, que é a nossa referência, Caxias do Sul, nossa referência. Às vezes, quando é um problema de pedra nos rins, vesícula, enfim, Erechim, nossa referência, né? Nós temos referência a Garibaldi, que a gente tem ali os exames de cardio e tantas outras coisas que são referência. E a gente, então, vem trazer aqui, vereador Tiago Brunet, que hoje também é o seu dia, de trazer segurança, né, para a nossa comunidade e agilidade no transporte. E a gente tem a condição de fazer um acompanhamento muito próximo de que o agendamento de transporte, ele é feito na Secretaria da Saúde. Então, pode-se fazer um rastreamento de que, bom, nessa unidade do bairro industrial hoje não tem ninguém que vá a Porto Alegre, um exemplo. Então, o transporte não tem necessidade de passar. E é de conhecimento de todos nós que agora nós teremos uma nova licitação. Então, essas alterações poderão ser feitas, não dá para se fazer agora, de imediatamente, mas há de ser que na licitação nova a gente pode, então, fazer essa alteração. Então, fica aqui a sugestão e eu peço a aprovação dos demais pares para que a gente possa levar até o Executivo, trazendo solução para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Quero aqui dar uma boa noite especial ao meu sempre presidente do PP, Kiko Paese, que é referência, e eu sempre digo que se eu estou aqui, ele que me encaminhou e me incentivou a estar aqui. Então, agradeço sempre a tua confiança, Kiko, em que eu pudesse realmente contribuir de alguma forma para a comunidade farroupilhense. Também aqui o assessor, como é que é o nome? Veronique, desculpa, mas não conheço. Aos pais do nosso querido vereador, pastor Davi, seu Pedro e Isaura, que bom que consigam vir aqui prestigiar, né? É só um orgulho para os pais, né? Parabéns por poder estar aqui e nos prestigiando também. A todos que nos assistem de casa, que estão aqui presencialmente, a imprensa e os servidores da casa. Quero aqui parabenizar os proponentes, né, em nome do pastor Davi, o Tiago, e em função da sensibilidade nessas questões da saúde. Eu também estive trabalhando na Secretaria da Saúde e sei de todos os esforços que a Secretaria faz para atender os nossos pacientes a contento e dentro das suas necessidades. Mas eu sempre digo, né, que o frio é bastante, o cobertor é pequeno. Né? Então, os esforços são muito grandes, mas nada mais justo que pessoas que já trabalharam, sabem da realidade e possam dar sugestões
para que se faça uma logística melhor e possamos atender realmente essas questões de vulnerabilidade e que não têm condições de ter um acesso mais rápido ou a contento da sua necessidade dentro da saúde. Então, importante a sensibilidade, parabéns pela iniciativa e espero que realmente a Secretaria da Saúde, o Executivo, consiga fazer uma logística melhor e consiga atender a todos que necessitam nessa questão do transporte dentro da sua necessidade de saúde. Parabéns. Obrigado, presidente. A palavra está com o vereador Juliano, depois com o vereador Roque. Senhora presidente, eu quero me manifestar sobre o requerimento da autoria do pastor Davi, do vereador Tiago Ilha. Quero saudar o assessor do Tiago Simon. Quero cumprimentar por levantar isso, né? Eu fui procurado pelo seu Adenilson, né? Se não me falha a memória, né? Ele me contatou, me contou um pouquinho da sua história e prontamente eu entrei em contato com o secretário Clarimundo, expus tudo o que ele havia me passado e eu disse: secretário, eu preciso que tu avalie essa posição, essa questão e tu me dê um feedback, se dá, se não dá. E aí o secretário me explanou que disse: não, tu encaminha para o paciente vir conversar comigo. Então eu encaminhei, acabei fazendo esse encaminhamento, esse contato prévio, e aí depois parece que num primeiro momento houve alguns desentendimentos e depois foi atendido. Que bom que foi resolvido o problema do Adenilson, mas tem outras pessoas que precisam, né, dessa atenção, né? A gente sabe que não é tão simples e que são diversos pacientes e são todos os dias, né? E agora, principalmente a questão do inverno, a nossa região aqui, frio, chuva e a própria questão principal que a gente vem falando muito nos últimos dias, que é a segurança pública, né? A questão da pessoa ir num local onde que garanta que embarque seguro. Então eu quero cumprimentar, quero subscrever, pedir a autorização dos nobres pares que foram proponentes e ver de que forma que a gente pode auxiliar a estruturar isso e levar, e que o Poder Executivo analise para tentar atender o maior número possível de cidadãos, para não deixar ninguém descoberto. Obrigado, senhora presidente. Bem, de acordo com as inscrições, a palavra agora está com o vereador Marcelo, depois o vereador Roque. Obrigado, senhora presidente. Então, pastor Davi, sugestões colaborativas são sempre bem-vindas, né? Falamos isso ontem. E momento oportuno, haja vista a licitação logo aí à frente. Então, tenha certeza também, o que depender de nós nessa questão de fazer essa ligação com a Secretaria da Saúde, tenha certeza, assim, que nos próximos dias, já passada a questão da aprovação do requerimento pelos nobres pares, a gente consiga avançar e a questão de sugestão alinharmos com a Secretaria da Saúde. Parabéns, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Roque. Quero me congratular aqui, ou melhor, apoiar e votar a favor do requerimento do vereador Davi, do vereador Tiago. Mas antes disso, quero fazer um cumprimento que os pais do vereador Davi, que comparece à sessão aqui, né? Seu Pedro e a sua esposa, também o assessor aí do deputado Tiago Simon, cumprimentar o presidente do PSB aqui, o vereador e advogado Isaías Girardi. Cumprimento especial aqui ao Kiko Paese, ex-vereador dessa casa, grande liderança política da cidade, que sempre está militando aí nas boas causas. E demais pessoas. Esse requerimento dos vereadores aqui, ele é importante porque ele é uma amostra de algumas necessidades importantes da cidade e que precisam ser atendidas. Eu vi aqui que o Executivo Municipal está contratando um show de 1h30 para o lançamento dos vestidos da Fenaquive, aí, pagando 10, 11 milhões aí, numa casa, aí, né? 10, 11 mil. E às vezes não tem o dinheiro para pagar o transporte para uma pessoa, né, que é importante, ou fazer uma logística para que as pessoas possam ter esse transporte mais próximo, principalmente pessoas com necessidades especiais, como é o caso do cidadão que é cego, que não enxerga, que precisa ser atendido de forma diferente, né? Não pode ser atendido como todos os demais.
Não é nenhum privilégio, é uma necessidade. O poder público precisa exatamente atender aqueles que mais precisam e precisam ser incluídos nas políticas públicas. A vereadora Clarice também colocou muito bem que é preciso fazer, talvez, uma redefinição da logística. A vereadora Clarice, que trabalha na saúde, o vereador Davi, que trabalhar na saúde, ambos têm essas expertises e o Executivo precisa ouvir. Tem aqui a doutora Eleonora, que é médica, o doutor Tiago Willi, Brunet também, que é médico, o Tiago Willi ainda não, mas que devagarinho nós também vamos contribuindo aqui. Então é importante que se tenha a solução desse caso, né? Que, inclusive, a pessoa procurou aqui a Câmara de Vereadores exatamente porque lá na Prefeitura Municipal não teve o seu pleito atendido. A palavra está com o vereador Ilha. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, né, quando nós, junto com os nossos assessores, né, o Paulo Teles, também assessor da bancada aqui do vereador Davi da Rede, nós não temos como ver uma situação dessa, né, vereador, sem a gente colocar, quando o vereador Davi nos trouxe o assunto, o Paulo também já vinha fazendo o encaminhamento, nós vimos na necessidade de fazer essa sugestão, porque o vereador Roque falou muito bem, é difícil até o cidadão nos compreender quando a gente está à frente de um cargo público, né? Como é que a gente deixa a gente vai para um... Vamos fazer aqui uma analogia, né? Eu vou ir para um baile, né? Gastar meu dinheiro de gala se eu estou deixando de pagar minhas contas em casa. Não dá, né? Então, nós precisamos fazer o serviço de casa. E o serviço de casa é cuidar de quem mais necessita. Então, a gente precisa primeiro fazer esse andar. Esse andar precisa ser sólido, constituído, ter agenda e ter preocupação. Encarar com seriedade e a gente buscar as soluções. Claro que esses problemas, e que eu sempre digo, nem configuro como problemas, eu configuro como uma necessidade do cidadão, e eles precisam ser encontradas soluções, né? O vereador Broilo colocou aqui que vai também levar a sua voz como líder do governo, né, à prefeitura, à secretaria, mas eu emendo essa necessidade para falar que tenho sido muito demandado nessa área de saúde para que a gente possa ter uma atenção maior. Inclusive, na semana que vem, quero trazer um assunto aqui referente ao nosso Hospital São Carlos, que no sábado fui chamado por 2 famílias para acompanhar uma situação e olha, agora eu tenho feito assim, quando vem uma situação, eu vou lá, porque muitas vezes eu vou falar com o secretário e diz, mas Tiago, me falam, daí a gente chega lá, não é bem assim, fala lá, então secretário, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou entender o que aconteceu e vou passar ao senhor depois com o nome e telefone das famílias. E eu fiz isso no sábado, né, levantei umas outras informações durante a semana e devo apresentar alguma coisa aqui na semana que vem nesse sentido. Porque, mesmo com o hospital sendo privado, eu não posso ignorar o dinheiro público que é colocado em grande quantidade e historicamente pela nossa cidade, que é oriundo do recurso público. E nós precisamos, como vigilantes desse recurso público, ajudar até mesmo a direção do hospital que tem a gestão, a apontar como alguma situação não sai como deveria ser, principalmente no ponto de vista do atendimento, né? Aquele atendimento, porque às vezes não existe várias maneiras de ser dito, né? Então esse assunto a gente vai abordar na próxima, mas o meu requerimento, sim, a gente é favorável e estamos juntos nessa causa. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento de número 31, da autoria de Davi André de Almeida e Tiago Ilha. Colocamos a apreciação dos senhores vereadores. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 32, da autoria do vereador Juliano Luiz Baumgarten, ao qual passo a palavra. Senhora presidente, o requerimento 32, ele vem de uma série de fatos que foram relatados por um dos moradores da comunidade do Rio Burati, o Otávio,
que trouxe, ele encaminhou um e-mail para todas as bancadas e nos bastidores a gente já conversou um pouquinho sobre a gravidade, inclusive na semana que se passou eu também fiz uma breve manifestação, onde que o que acontece? Existe uma preocupação muito grande da comunidade, por muitos aspectos, né? E esse requerimento eu quero solicitar alguns documentos para a Corsã, via Câmara de Vereadores, no papel, que eles, para nós termos conhecimento, ciência, e são dois laudos que é solicitado. A questão, tem depois um pequeno erro ortográfico aqui que eu vi agora, para depois fazer uma troca, que é o quê? Laudos completos das águas das barragens do rio Burati e São Miguel, apresentando o nível de potabilidade da água, ou seja, saber quais elementos estão imbuídos lá, bem como a presença de possíveis agrotóxicos ou coisas do gênero nesses locais. Porque, inclusive, há uma fala, até ontem, se eu não me engano, foi o vereador Amarante que comentou, na questão da transposição da barragem de São Miguel para o Burati, e existe uma preocupação porque a barragem de São Miguel ela é poluída. E o segundo ponto é a questão de um laudo técnico do muro da barragem do rio Burati, onde que eu tive acesso a um documento, inclusive, do Ministério Público, onde que se aponta que existem reparos para serem feitos, existem obras para serem feitas lá. E eu quero saber, afinal, quais obras precisam ser feitas. Porque é aquilo que a gente fala, Corsã está ganhando muito dinheiro, está na hora de botar a mão na massa. Então, peço o deferimento dos nobres pares e aguardamos o retorno da Corsã, sem desculpas e com ação. Obrigado, senhora presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Vereador Juliano, eu subscrevo esse teu pedido e também queria salientar que eu recebi duas reclamações nesse mesmo contexto lá na barragem do Burati, em relação ao lixo, do qual até a vossa pessoa já tinha comentado sobre esse assunto, mas também de pescadores, de lixo que é jogado na própria barragem, restos de tudo que lá é feito, e principalmente o lixo ao entorno da barragem. Aquilo lá é a água que nós usamos no nosso dia a dia. A Corsã precisa ter essa atenção, porque isso vem aumentando, porque o número de pescadores, de pessoas que lá estão indo, e, de certa forma, estão degradando aquele espaço. Aquele espaço é um espaço que devia estar fechado, né? Fechado para... até pela própria situação que é a água que todos nós utilizamos no nosso dia a dia. E, claro, o medo dos moradores que enfrentam, porque lá é dado tiro de alguns moradores nas proximidades, nas redondezas, e até uma reclamação de um cidadão que trabalha no executivo porque ele pôs um portão. Então, algumas pessoas, foram lá e não gostaram do que ele fechou, mas se a propriedade é dele. Então, porque talvez era uma estrada que encurtava o caminho para chegar na barragem, ele fechou e tem toda a razão de fazer isso. Então, a Corsã tem que realmente tomar providências e resolver essa situação que vem pendurada aí há bastante tempo. E aproveitando até, nós estamos remarcando aquela audiência pública com a Corsã, porque nesse momento que estava marcada para amanhã, então ela não acontecerá, porque o responsável que traria as respostas, que até o vereador Roque foi muito bom, que a RGE hoje trouxe alguém que realmente trouxe resposta, ou então alguém que respondesse pela RGE, assim como esperamos que vamos trazer uma pessoa aqui que fale realmente dos problemas com respostas objetivas da Corsã, que é essa audiência pública. Na verdade, ele estaria mandando o mesmo diretor que veio naquela ocasião. Então, para nós, como diz o vereador Juliano, chovendo molhado. Então, remarcamos, vamos pedir apoio para os nossos deputados, até vou estender o pedido aqui para o assessor do Carlos Simon, que vamos fazer esse esforço. Carlos Simon.
Carlos? Tiago Simon, mas eu falei Tiago, depois vocês me corrigiram, mas eu falei Tiago a primeira vez. Vamos estender esse pedido para ele, para reforçar junto à Corsan, que traga aqui o diretor responsável das obras de saneamento aqui do nosso município. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre, que pediu, depois o vereador Roque. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, Clarice. Boa noite, nobres pares, a imprensa que está aqui presente, ao assessor do Simon, ao Kiko. Kiko, muito devo estar aqui a ti, sabe disso? Que o filho segue o pai, né? Para mim, tu é o meu segundo pai. Muito obrigado. Juliano, eu quero dizer que eu moro lá perto. E eu até queria comentar ontem o Becker, que eles colocaram um efetivo da brigada lá no Rio Burati, que diminuiu muito. Porque se aquela barragem secar efetivamente, vocês não imaginam o que tem de furto, de roubo lá dentro, jogado. Né? Carcaça de moto, carro, tem muita coisa lá. E com o efetivo da brigada morando ali, que o pessoal tem que passar na frente, inibiu muito, porque hoje eu moro a 1 quilômetro da barragem. E muito nos preocupa, sim, Juliano, aos dejetos que vão lá dentro, ao lixo que o pessoal... Como eu trabalhei no executivo, a minha área de trabalho era exatamente essa. Eu passava quase que diariamente ali. Até para verificar também, né? Nós temos que se preocupar muito, porque aquilo lá parece uma terra de ninguém, Juliano. Vereadores. Tu não vê ninguém da Corsan lá, passando, olhando. Raramente tu encontra um carro lá. Eu acho que eles praticamente abandonaram aquilo ali. Né? E aquele projeto que apresentaram aqui na SIX um dia, que eles iam aumentar 1,20 m para dobrar o tamanho da barragem, pelo jeito se parou por aí. Sou favorável, sim, Juliano, e muito obrigado, presidente. Vereador Roque, a palavra está com o senhor. A pauta da Corsan também é uma pauta bem palpitante, né? Porque nós já estamos discutindo muito aí a RGE, né? Que ela é a fornecedora de energia elétrica, né? Vital, e a Corsan, que é a fornecedora de água. Que, aliás, lá no passado a água já gerou muita energia, inclusive, elétrica. Nós temos duas questões que a Corsan nos deve, e imagino que copiosamente envergonhada, que é a transposição da barragem de São Miguel para o Burati, né, vereadora Amarante? E o projeto de canalização de água para o Burati, de Farroupilha até o Burati, né, vereador Clarice? E os poços artesianos. Então, a gente lamenta muito que o serviço público tem nas suas entranhas, parece que o claro interesse de burocratizar e fazer com que as coisas vão se desaparecendo com o tempo. E eu digo isso de quem defende, e defende muito o serviço público, que é essencial. Mas todo o serviço público, ele acaba sendo executado de maneira a dar resultado quando tem alguém que faz a gestão adequada do serviço, né? Você vai lá no diretor da Corsan, ele diz que daqui a pouco já não te recebe, e um outro recebe, e em 90 dias vem trazer um projeto de levar água de Farroupilha aqui, lá para o Burati, e já faz um ano, mais de ano, né? 1 ano e meio quase, nunca mais tivemos notícia. Aí veio um engenheiro aqui e disse que veio fazer toda uma apresentação da transposição da barragem de São Miguel para o Burati. Quando perguntado, não sabia quando que era, não sabia quanto que custava, não sabia quando começava, não sabia de quem era o projeto, se tinha dotação orçamentária ou não. Isso tudo é balela. Pode ter certeza, não há dentro da administração pública projeto algum que não passe pelo orçamento. Se você não tem previsão orçamentária para o ano seguinte, ou não teve do ano passado para esse ano, vai executar como? É balela. É conversa para boi dormir. E no caso da Corsan, chovendo molhado, não é de um tudo errado dizendo. Então, nós vamos aprovar esse pedido, Juliano, mas é mais um.
É mais um pedido que vai ser aprovado e é mais um que nós vamos continuar discursando aqui, porque, lamentavelmente, a gente não tem visto ações. E aí o assessor aqui do deputado Thiago Simão, que, aliás, o sobrenome já tem uma carga grande, né? Levar essas questões para a Assembleia e a gente debater o papel da Corsan também com os municípios. Era isso, muito obrigado. Com a palavra a vereadora Clarice. Obrigado, presidente. Só uma avaliação, como professora, a gente tem o hábito de fazer avaliações, e nessa questão de nós estarmos sempre convidando representantes das entidades que aqui deveriam vir realmente os representantes e nos passarem informações que possamos avançar nos nossos encaminhamentos, não está funcionando. Essa é a minha avaliação em particular. Então, eu penso que nós teríamos que pensar em outros mecanismos para avançarmos. A questão da RGE, a gente tentou também trazer representantes, não atendeu às expectativas. Depois pensamos em outros mecanismos e parece que estamos avançando na questão dos cabeamentos, questão dos recursos que poderão ser investidos através da RGE aqui em Farroupilha. Então, eu acho que assim, é desnecessário nós darmos o espaço aqui na Câmara de Vereadores para representantes que não representam as nossas expectativas. Então, vamos avaliar isso, colegas, de quando chamarmos os representantes, talvez pensarmos em começarmos a fazer as nossas reuniões online ou ir avançando de outra forma, que me parece que está dando mais efetividade. Isso é uma avaliação que eu faço, respeito todas as outras opiniões, mas acho que poderiam refletir um pouco mais, porque as empresas que têm que vir aqui falar dos problemas enviam pessoas que não representam, que não passam realmente as respostas que nós queremos ouvir. Obrigado, presidente. Espaço de líder para o vereador Juliano. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora presidente. Só para ficar claro, né, esse requerimento é solicitação de documentos, não é de, mas enfim, para referendar, né, a vinda de documentos para a gente ter isso aí na mão para podermos ler, né, porque sabemos que são documentos públicos e tem a prerrogativa de nos encaminhar para a gente ter conhecimento, porque eu concordo contigo, depende de quem vem aqui para falar e não vir, é melhor não vir. A verdade é essa. A gente tem algumas pautas que elas são intermináveis. O Corsan, RGE, entre outras tantas, e às vezes vem pessoas que realmente não sabem nem o que estão fazendo. Então, só para referendar esses documentos, e eu tenho certeza que depois que vier esses documentos, a gente vai ter, de fato, na mão, o que está acontecendo e saber, e não vir apenas uma pessoa e dizer, não, assim, assado, etc, etc. Então, os documentos vêm para isso, para nós termos algo na nossa mão, para dizer, peraí, tem as fissuras na barragem? Tem, então, opa, está aqui o laudo. Então, não vai ser aquele discurso, aquelas bravatas, não, está tudo certo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, não, está aqui documentado. Por isso que nós precisamos disso. Nem que venha daqui de 1 mês, 2 meses, mas que venha, que nós precisamos desse documento. Era isso, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhora presidente, esse assunto, ele quase que se desgasta, né, aqui nessa casa, mas eu destaco aqui a importância, vereador Tadeu, da continuidade dos assuntos que nós levantamos aqui nesta casa. Se hoje nós estamos vendo um resultado efetivo da RGE, né? Nós trouxemos aqui nesta casa, a vereadora Clarice, uma pessoa que só fez anotações, né? No caso da Laís, e assim a frase dela, encaminharei para o setor responsável, que canal de comunicação, né? Mas acabou encaminhando, né? Mas acabou, né, doutora Eleonora, encaminhando verdadeiramente. Isso. E hoje nós tivemos aqui 2 reuniões, vereadora Amarante, né, que tu levantaste essa pauta aqui há 1 ano e 4 meses atrás. Me lembro que o vereador Amarante e o Roque já trouxeram essas pautas e fizeram as frentes. E hoje a gente está avançando para ações efetivas, que daqui a alguns meses nós teremos resultados. Então, é cansativo. A gente ouve as pessoas que vêm, olha, vou ter que levar, vou ter que fazer, mas
a Câmara de Vereadores de Farroupilha está de parabéns porque foi para cima. Nós nos envolvemos e hoje estamos com resultados efetivos. É mais, como disse o vereador Roque aqui, é mais um requerimento, é mais um requerimento. Mas se não fosse esses requerimentos, né, que avançassem, nós não teríamos resultado, porque estaríamos vencidos pelo cansaço de que são duas gigantes, né, a RGE ou a Corsã, que não nos respondem. Mas então acho que é essa continuidade que a gente tem que dar e fazer requerimentos. É cansativo, a gente fica exausto aqui, mas realmente é o resultado, é o trabalho de continuidade que a gente vai ter. Então, esse requerimento vem de encontro novamente, e eu me trago à memória hoje aqui, não me lembro a data efetiva de que nós estivemos no Sim de Loja, onde que a Corsã trouxe um plano extraordinário, né? Era o plano perfeito de 2 anos atrás, né, Roque? Ainda foi na outra. Na outra gestão ainda, né, quando o prefeito Clayton, na época, meio que queria rescindir o contrato, e então a Corsã veio, trouxe um plano extraordinário, que até hoje está num plano extraordinário e nada de execução, só no papel. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Caleb, o senhor poderia assumir um pouquinho a cadeira da presidência para que esta... Não, tem que ser aqui. Para que esta vereadora possa falar. Com a palavra, a vereadora Eleonora, então. Boa noite a todos, todos que já foram citados nos protocolos anteriores. Eu, normalmente, não é do meu feitio falar em requerimentos, me expressar nesses casos, mas eu acho que é bem importante eu dar a minha contribuição em relação aos dias que eu estive à frente do Executivo, e eu participei, inclusive, de reuniões que aconteceram com algumas cidades que eles são abastecidos por outras empresas que não a Corsã. Tá? Então, o Executivo absolutamente não está de olhos fechados para o que está acontecendo com a Corsã. Eles estão procurando, sim, eles estão procurando novas alternativas, né? E através dessas cidades, que então são abastecidas por outras empresas, como está funcionando, como está sendo, como é que é o valor que é pago, esse abastecimento é efetivo, né? E eu pude participar de 2 dessas reuniões e eu acho que vem coisa muito boa por aí. Tá? Não posso antecipar nada, né? Mas apenas posso antecipar que reuniões estão sendo feitas, o Executivo não está de olhos fechados para o que está acontecendo com a Corsã, e sim, estão sendo buscados alternativas. Senhores, era isso que eu queria, era só uma contribuição. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Agora a senhora assume o seu posto, que é seu de direito. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Liderança, espaço de líder para o vereador Amarante. Vereadora Clarice, eu sei que é cansativo e às vezes dá vontade até de pegar. E buscamos outros caminhos, até com a sua sugestão do Ministério Público, até nós buscamos nessa questão da Corsã. Eles estão buscando alternativa para resolver principalmente a degradação que eles fizeram em nossas ruas, né? Assim como também vamos provocar a Corsã para que venha aqui alguém que realmente resolva, e eu acho que virão. Nós vamos fazer mais um esforço junto aos deputados. E claro, vereadora Leonora, presidente,
Eu acho que o Executivo, algumas pessoas do Executivo, por exemplo, entrou em cena conosco nessa questão do cabeamento e nós buscamos junto essa solução, até porque tem situações que não é nossa, não é desse vereador, não é da Câmara de Vereadores, é de todos, é de Farroupilha. E se nós conseguirmos vencermos junto, né, unirmos força, nós vamos ter êxito com certeza e vamos construir muito mais. Independente de onde começou, a fala, o levante da situação, mas se todos nós estivermos olhando para aquele assunto, eu tenho certeza que a solução ela vem mais rápida e com mais eficiência. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 32. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 33, da autoria de Juliano Luiz Baumgarten, ao qual passo a palavra. Senhora Presidente, então são votos de congratulações à Escola Carlos Fetter, que vai completar 60 anos, né, vereadora Amarante. Cumprimento o trabalho da Heloísa, sua esposa, diretora, que há anos vem desenvolvendo um belíssimo trabalho naquela escola. E essa escola ela tem um significado importante para a nossa comunidade do bairro Nova Vicença, na qual resido, inclusive estudei lá. E 60 anos, né? Quantos cidadãos por lá passaram e se formaram? E essa é uma daquelas escolas, né, Kiko, no conjunto que o Leonel Brizola construiu, que eram as chamadas brizoletas. Dá para citar o Carlos Fetter, José Franton, antiga Silvio Giacone, indo para o balneário, que é o quê? Que foi a partir dali, do começo da década de 60, que começou o boom educacional, que começou a se olhar que precisava se investir massivamente em educação. Década de 60. Então, a gente vê que muitas coisas ainda estão atrasadas e a gente sabe. Mas é importante cada vez que qualquer escola, seja privada, seja pública, estadual, federal, municipal, completar mais um ano de passagem, externar. É um simples voto, algo extremamente singelo, mas que é muito importante para valorizar o trabalho de toda a comunidade escolar. Direção, professores, CPM, alunos, famílias, etc, etc. Então, parabéns, Escola Carlos Fetter, 60 anos de idade. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Marante. Também subscrevo, Juliano. Eu tive o prazer nessa escola aí dos meus filhos, os 2 filhos estudarem, e também o prazer de fazer lá, nesses 9 anos, 10 anos que lá eles estudaram, eu sempre participei de CPM, Conselho Escolar, e digo para você que a comunidade ali do Santa Rita, do Nova Vicença, do Bela Vista, ela construiu a metade da escola que está lá, que hoje é uma escola muito bonita. Eu digo assim que nós temos muitas escolas aqui no nosso município, a exemplo do Carlos Fetter, uma delas, assim como a Escola de Caravaggio e tantas outras, que muitas vezes nós olhamos para elas, nós pensamos que são escolas particulares, pela a construção, pelo embelezamento que os pais dos alunos, que a comunidade, junto com o corpo docente da escola, vem construindo em nosso município. Então, traz essa construção, traz esse envolvimento dos pais junto às escolas e tomara, vereador Sandro, que nós até estávamos no Senac hoje, falando dos jovens, que isso não pare, né? Que continue, que os pais continuem se envolvendo, que assim também eles estão acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos. Assim como eu sei também, o Felipe Maioli muito se envolveu lá na Escola Ângelo Chieli, que também é com excelentes resultados na questão aí, na evolução da educação, recebendo os prêmios nacionais, estaduais, tanto na questão aí das crianças que costumam aí concorrer na questão da matemática, na questão do prêmio Leonel de Moura Brizola, que a Escola Carlos Fetter também recebeu esse prêmio, são escola do Estado, que no fim juntas
não dá para dizer se é do Estado ou do município, porque a qualidade de ensino, a qualidade que é transmitido para essa criança, que é passado para essas crianças, é de um envolvimento dos professores, da direção, dos pais, que completam o ensino e a educação dos seus filhos, e que isso levam para a sua vida como um todo, e tenho certeza que muitas das crianças, inclusive pessoas que hoje estão com idade de 70, 80 anos, lembram dessa escola, porque muitas vezes me lembram, mas a escola Carlos Fetter, que bom. Parabéns, Juliano, e eu subscrevo a indicação. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então colocamos em votação o requerimento de número 33, da autoria de Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 34, da autoria de Juliano Luiz Baumgarten, bancada PSB, ao qual passo a palavra. Obrigado, senhora presidente. A autoria minha e do meu colega advogado Roque, que é um convite, né, para que venha 2 cidadãos da comunidade do Rio Burati, o Otávio Foreste e o Leonardo Damiani, para explanar sobre todas essas questões, né, Paese, que literalmente estão muito engajados com a causa, muito preocupados, e que fizeram esse levante e mandaram esse relato. Então, para nós ouvirmos, então, os moradores, um convite, e até tem uma sugestão, né? Claro, depois para a mesa diretiva avaliar. Então, algo bem simples, um convite para que os moradores da comunidade venham nesta casa falar sobre o que está acontecendo. Muito obrigado. Pedimos o deferimento. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 34. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço dos requerimentos, e passamos à apresentação e deliberação de moções. Moção número 06. Da autoria de Gilberto do Amarante. É uma moção de apelo. Só um minuto. Eu venho ou ele vem agora? Então, passo a palavra ao vereador Gilberto Amarante. Esta moção de apelo é para a RGE, é uma moção muito simples. É aqui na Rômulo Noro, que, assim como este vereador, outras pessoas também têm a preocupação, porque ali nós temos uma vegetação muito bonita naquela rua, onde foi plantada, inclusive, pelo, se eu não me engano, pelo prefeito Clóvis Anfeliz, e cresceu essa vegetação, e hoje torna-se quase como um cartão postal de nossa cidade também, né? E daqui a pouco, por questões dos fios que lá estão, a RGE vai lá e vai ceifar todas essas árvores. Então, estou pedindo para que a RGE, através dessa moção, faça o recapeamento elétrico nesses fios e faça até uma pequena mudança, assim como já fez em muitas afiações em nossa cidade, faça nessa rua. E, vereador Juliano, quando tu faz as tuas moções, eu inclusive subscrevo, né? E quero dizer que da importância dessa questão para todos nós, e que lá a RGE, então, faça esse trabalho que, inclusive no interior, tem feito em muitas regiões. Conversei com a Laís, ela disse que vai fazer um estudo e que é difícil, porque as redes elas são longas, e ali ela faz parte de um grupo de redes. Bom, vamos fazer esse apelo e vamos esperar que eles façam. Muito obrigado, presidente. A palavra está com o vereador Juliano. Eu quero me somar, sim, a ti, colega Amarante. Nós temos rodado a cidade e aquilo que eu brinquei, né? Em vez de contar carneirinho, quando me der insônia, eu vou contar posse de DRG, né? Temos falado incansavelmente ali, literalmente precisa uma atenção no
no topo das árvores, sei lá como é que se pronuncia, copa, enfim, como é que é a terminologia correta, porque ali tem vários problemas, né? De descarga elétrica, problemas que às vezes ali acaba mexendo com o transformador e fazendo com que 1 ou 2 quadras ao redor fique sem energia elétrica. E pode prejudicar o comércio, as moradias e, obviamente, a questão da segurança das pessoas que ali passam. Então, conta comigo, meu colega, estamos juntos nessa peleia. Subscrevo, senhora presidente. Com a palavra, vereadora Clarice. Obrigada, presidente. Só uma sugestão, vereadora Amarante, que, na minha interpretação, seria um pedido de providência, né? Que nós podemos... Isso, é um pedido não, de providência, na verdade, na questão dos fios, né, que tu colocaste aí, que seria, acho que, mais a contento dentro do nosso regimento. Uma interpretação minha, mas data vênia é outro entendimento. Obrigada. A palavra está à disposição. Palavra com o vereador Felipe. Só para fazer um breve comentário a isso que o Amarante está falando, talvez algumas palavras colocadas em lugares errados, mas o objetivo final, ele tem toda a razão, Amarante. Se nós formos falar sobre o embelezamento da nossa cidade neste local, essas árvores são maravilhosas, são perfeitas. Em contrapartida, foi falado na sessão da semana passada com relação à iluminação pública e podia ser feito um trabalho nelas assim, tranquilos. O que nós não podemos deixar é que a RGE realmente intervenha e faça as podas que eles são acostumados a fazer, né? Consequentemente, vão detonar com aquelas plantas. Daí é uma questão que eu acho que, por isso que temos que essa moção ou pedido de providência, não sei como é que vai ser feito a parte técnica, mas algo tem que ser feito para que não deixem a RGE cortar aquelas árvores lá, porque daí aí sim eu acho que o estrago vai ser feito, tá? Obrigado, e eu quero subscrever com Vossa Excelência. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais ninguém quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação a moção número 6. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovada por todos os senhores vereadores. Subscrito por todas as bancadas. Encerrado o espaço das moções e passamos ao espaço de comunicação de liderança. Pelo tempo de 3 minutos. Senhores, esse espaço é para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder da bancada. Nenhuma. Ninguém. Então, encerramos o espaço de liderança e passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores, pelo tempo de até 2 minutos, para falar de ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra, o vereador. Vereador Ilha. Aproveito esse espaço aqui do vereador apenas para compartilhar com meus colegas vereadores, e em especial também a mesa diretora desta casa, que ontem nós estivemos, para a nossa honra e orgulho, representando essa casa, representando a presidência, na fundação da primeira entidade que contempla todos os CTGs de Farroupilha, a Associação de Farroupilha de Tradição e Cultura Gaúcha, né? Ontem, um momento em que a ata foi constituída de abertura. Agora, nos próximos dias, no intervalo que manda o estatuto da associação, os patrões, que são os principais diretores dessa associação, se reúnem e fazem a escolha da sua diretoria, que pode ser só dos dirigentes das entidades. Então, para que não possa criar uma novo CTG, que essa nunca foi a ideia, era que tivesse uma entidade que fortalecesse a todos os CTGs. Então, a gente fez uma fala ontem de representatividade desse poder
nos colocando à disposição. Essa sempre foi a nossa pauta principal da valorização da cultura gaúcha, e nessa noite memorável de ontem nós tivemos esse desfecho positivo e percebi que é uma vontade dos patrões dos CTGs, né? Então, se há uma vontade da comunidade tradicionalista, nós precisamos apoiar, para que eles possam criar uma agenda independente de governos. Eu acho que isso sim é pensar uma agenda de política pública voltada ao tradicionalismo que independe do governo que aqui possa estar. Então, que ele possa ser perene e contínuo. Então, nesse sentido, eu acredito que vem com muita positividade o nascimento dessa associação que engloba todos os CTGs da nossa cidade. Queria tornar público e compartilhar, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar representando essa casa. Com a palavra, o pastor Davi. Senhora Presidente, comunicar também a esta casa, os senhores vereadores, que hoje nós estivemos no SENAC, falando com a responsável Evandra, né, a Frente Parlamentar da Juventude, qual eu sou membro, nosso presidente, o vereador Juliano, esteve também o Sandro, né, o vereador Amarante, e também o nosso assessor de comunicação, né, o Gabriel. Estivemos falando sobre a temática do jovem aprendiz, né, e essa demanda que é grande aqui na cidade, buscando informações para nós darmos continuidade a esse trabalho que já estamos realizando, e informar que também visitaremos o Senai nas próximas semanas e juntos traremos soluções para as empresas, depois daremos seguimento também e informaremos a esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso desse espaço? Então, se não havendo mais manifestações, considero encerrado o espaço para explicação pessoal dos senhores vereadores. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos, para avisos e informações. Então, eu vou usar esse tempo para dizer que hoje eu, o vereador Marcelo, o vereador Felipe, representado por nós, que não pôde ir, junto com o presidente do MDB, Bareta, estivemos numa agenda com o deputado federal Márcio Biolk. Eu fiquei extremamente feliz quando nós conseguimos, então, falar com o Márcio. O Márcio sempre nos recebe muito bem, porque nós conseguimos o valor de 500 mil destinados ao Hospital São Carlos. Claro que esse dinheiro não virá logo, nós temos uma eleição aí, provavelmente só vai vir após, mas não importa. É um protocolo. Não importa, o valor é esse e virá ao nosso hospital para custeio. Considero, assim, eu e o vereador Marcelo ficamos muito felizes com isso. E outra coisa também, outra pauta, é que, então, nós o convidamos, aproveitamos, então, o ensejo para convidá-lo para o dia 2 de maio, né? E ele virá. Ele virá, né? Ele só não virá se houver sessão em Brasília. Provavelmente não vai haver. Mas, se houver, isso vai acontecer para todos os vereadores federais, os deputados federais. Bem, deixa eu lhe perguntar uma coisa, vereador Roque. Pode haver 2? Nós podemos trazer 2? A gente tinha optado por bancada, né? Um por bancada. Tá bom, então. Então está certo. Mas, assim, então, só para dizer que nós estamos muito felizes e... antes que, né, a gente se esqueça, a audiência pública de amanhã foi cancelada. Não vai haver audiência pública, tá? E mais uma coisa que eu gostaria de comunicar é que a semana que vem eu gostaria de fazer uma reunião com a mesa diretiva, tá? Vocês acham que pode ser na terça-feira, antes da... Com certeza.
Tá? Então, às 5 horas de terça-feira, semana que vem. E para a outra semana, eu quero uma reunião com todos os vereadores também. Por quê? Hã? Não. Na outra? Não. Bem, ficará para outra então, tá? Ficará para outra para nós podermos falar sobre assuntos diversos dos vereadores. Para outra semana então, tá? Às 5 horas então da outra semana. Nada mais ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.